Vamos aí fazer esse programa com alegria e sextou. Muito bem, Arnaldo Ribeiro. Tá aí, ó. 4-2-4, o esquema que não ganha de ninguém, que deixa um vazio no campo, que divide o time não sei Foi pra em quantas cima, hein? partes, e papapi, tá. 2-0 pro São Paulo. Na estreia do Zubeldia. Pois é, Tironi, estreia maiúscula. São Paulo nunca havia vencido no Equador, na Libertadores, por incrível que pareça. O único país que São Paulo nunca havia vencido. Jogou com o Barcelona, inclusive na primeira conquista da Libertadores de 92, perdeu lá de 2-0, tinha vencido no Morumbi 3. E fez um jogo controlado praticamente o tempo todo. Teve um lapso no segundo tempo, 2 defesas do Rafael, e em seguida o Zubeldia mexeu no time, fez uma alteração, colocou o terceiro zagueiro, não para jogar como zagueiro, para jogar como lateral, não foi para a linha de 3, nem com o terceiro zagueiro em campo, né? Então, de fato, abandonou a linha de 3 e surpreendeu. Um treino só, em relação ao time que tinha jogado bem. Curioso, né? O time tinha jogado bem contra o Atlético Goianiense, ganhado fora de casa, nunca ganhava. Foi considerada a melhor partida do São Paulo no ano. Aí, joga bem contra o Barcelona, não ganhava fora de casa, ganhou fora de casa, considerar agora não, essa é a melhor partida do ano. Cara, coitado do Carpini, ainda tá dando até dó. De um jeito completamente diferente, ele tirou do time em relação ao jogo do Atlético Goianiense. O Diego Costa colocou o Ferreirinha, só isso, né? E o São Paulo jogou com 4 atacantes, com a novidade, né? O André Silva, desta vez, vai quase um ponta-direita, fazendo a função que normalmente faz o Wellington Rato, canhoto, pelo lado direito. Foi bem, de novo, mesmo sacrificado pelo esquema. Aliás, é um esquema que sacrifica todo o atacante. O atacante tem que se matar no aspecto defensivo por esse esquema não virar uma peneira no meio, para o time ficar mais próximo, para ganhar de alguém. O 4-2-4 só ganha de alguém se os 4 da frente tiverem um papel defensivo incessante. E foi assim. Quando o Ferreirinha diminuiu um pouco, sentiu cãibra, ele colocou o Michel Araújo, aí já ficou mais um time parecido com a época do Dorival, sabe, Tironi? Com o cara da esquerda, como fazia o Nestor, como fazia o mesmo Michel. E o São Paulo ganhou bem, com a assinatura do técnico logo na primeira partida. Assim como a gente estava falando, assim como mais ou menos foi fazendo o Milito no Atlético, com o carro já em andamento, né? Agora, a gente descobriu um pouco como é o Zubeldia de plano de jogo, ideia madre, e trocas, câmbios. Como é que ele também mexe no time. A gente não sabe ainda como é o Zubeldia maratona, né? Se ele vai mudar para o jogo seguinte em função do adversário ou em função do desgaste, se ele vai poupar, se ele vai fazer rodízio. Isso a gente vai ver na segunda-feira contra o Palmeiras, porque o intervalo é pequeno e a maratona está só começando. Muito bem, mande aí as suas mensagens, faça o programa com a gente, suas perguntas, críticas e sugestões. O Felipe pode parar de mandar críticas, já tem críticas bastante suas aqui, Felipe, pode segurar um pouco aí. Agora, você já completou sua cota. Agora, o Massini, uma boa estreia do Zubeldia, né? Surpreendente até. Todo mundo falou, não, o empatezinho tá legal lá, tá. O cara foi lá e ganhou. E no 4-2-4. Eu vou discordar dos amigos, porque não foi 4-2-4. Você pode pegar 4-2-4 na função ou na posição madre de cada jogador, né? Mas não foi 4-2-4. O André Silva, que é um jogador que... esse é um ponto muito legal do Carpini, do Zubeldia, é que ele observou o André, a capacidade dele, né? Perguntou para o André se ele já tinha jogado alguma vez nessa posição, e o André falou que não, e ele foi ver o histórico do jogador, o mapa de calor e tal. Nessa hora, a Marília Ruiz agora cobriu a cabeça com o cobertor, mas às vezes ajuda você ter por onde o jogador passa no campo para poder detalhar uma estratégia. GPS. Eu não. Ele falou em GPS. Exato. Então, assim, eu não vejo
Na escalação do Carpini ontem, meu Deus, Zubeldia. do Carpini já Zubeldia, foi. por gentileza, obrigado, obrigado. Na escalação de Zubeldia ontem, eu não identifiquei o 4-2-4, pelo menos em vários momentos do jogo, né? Porque eu não vi o Luciano apontado como meia, né? Eu não vi o Luciano descolando da linha dos dois volantes, vi o André reforçando o time mais para dentro, né? Fechando até às vezes no 4-4-2, quando o São Paulo não tinha bola, e vi um Ferreirinha livre, mais solto pelo lado esquerdo. Então, acho que mesmo se for, eu não tenho nenhum problema com esquema, não tenho problema com ponta, não tenho problema nenhum com nada. Se o jogador é capaz de exercer aquela função, ele deve fazer. Agora, a gente precisa pensar no que é melhor para o time, com as características que ele vai ter mais para frente. Por enquanto, ele não tem o Lucas, ele não tem o Rato, ele não tem o Rafinha, né? Então ele vai moldando devagarinho, né, com um treino só, ele vai fazendo o time jogar. A gente não pode nunca esquecer. O Carpini quebrou um tabu, o Carpini ganhou um título no início da temporada e o Zubeldia começa bem ganhando lá, não é fácil, né? Não é fácil jogar lá e não é fácil ganhar do Barcelona. A vitória é importante. O São Paulo tem tudo agora para, jogando em casa, ser primeiro do grupo, porque tem o Tajeres que está com um ponto a mais, mas o São Paulo vai enfrentar o Tajeres em casa. Em tese, deu uma boa resolvida essa vitória para o São Paulo na Libertadores. Daqui para frente, a gente vai ter que entender como que ele vai lidar com Belém do Pará, né? São Paulo, clássico segunda, depois vai para lá jogar em Caxias, em Fortaleza. Aí é outra questão, a complexidade é muito maior. Mas o primeiro recorte foi legal, gostei dele, gostei do que vi do São Paulo. E mais, o André, cara, é um jogador precioso. É uma boa contratação do São Paulo, um cara que está dando conta nesse primeiro momento. Agora, a gente vai perceber um pouquinho mais lá na frente, quando o São Paulo oscilar, e vai oscilar, como que ele vai resolver as questões que só o tempo poderá dar a ele. Bola parada defensiva, bola parada ofensiva, como que esse time vai reagir quando tomar um gol. Tem várias outras questões do jogo que são importantíssimas e que num recorte de 90 minutos não dá para a gente perceber em nenhum treino, nem em 3 dias de trabalho. Muito bem, ó, o Gustavo Amaral mandou aqui, ó. A discussão é que se era 4-2-4, 4-2-3-1, 4-4-4, sei lá o que que é. O Gustavo Amaral, está falando, o que mais impressiona foi a movimentação, mudança de esquema várias vezes durante o jogo. 4-2-4 às vezes se fazia um 4-4-2 ou um 4-3-3, diz ele aqui, e ressaltando que o Massini disse, Vessone, essa onda de contratações, por exemplo, o Corinthians contratou pra caramba também. O André Silva acertou bem, né? Se André Silva parece, né? E ele vinha entrando bem, né? A gente destacava no programa, mais um jogo que ele entra bem, mais um jogo que ele entra bem. O gol que ele faz lá contra o Fortaleza, que eu até lembrei do Adriano, me parecia um gol bem de Adriano, né? Chute forte, canhoto. O Adriano fazia alguns gols daquela maneira. Nesse lance do sistema, eu tô mais aí com o Arnaldo, eu enxergava muito claramente um 4-2-4 em vários momentos. Tipo Alisson e Pablo Maia ali bonitinho na frente da zaga, e os 4 ali tentando perde pressiona, ou tava bem destacado ali várias vezes olhando pela TV. Tem aquela coisa dos fins justificam os meios, né? Nesse caso, se a gente parar para pensar hoje com frieza, os fins salvaram os meios. Porque se a coisa não acontece e se não dá certo, era muito provável que o torcedor do São Paulo, que a gente estaria falando o quê? Caramba, o cara não treinou, o cara chegou, quis mudar o sistema, mudou os jogadores. Hã? O time estava jogando bem no jogo Então, anterior. eu acho que a gente tinha vários argumentos para destruí-lo. Pô, ele não ouviu ninguém, fez da cabeça dele, nem conhece os jogadores, meteu o sistema que não estava dando certo. A gente estaria falando 1000 coisas. Mas no final das contas, como a gente sempre sabe, o resultado é muito parte e fundamental em várias das nossas análises ou das tomadas de decisão que os clubes e os torcedores e os treinadores tomam assim no dia a dia.
acaba sendo algo que o time faz uma vitória de verdade, é uma vitória, não é um 2-0. Deu para praticamente podia ser um 3-0 ali no final, você perdeu gols. E da maneira que foi, o São Paulo controlou o ambiente do estádio, controlou o jogo de uma maneira surpreendente, assim. Ele não teve esse controle lá contra o Tadieres quase que em nenhum momento do estádio, da pressão. O estádio meio que respeitou o São Paulo, a maneira que o São Paulo se impôs dentro daquele estádio, num sistema novo, velho novo, mas com um treinador novo, com um jogador colocado do lado direito aberto, e ele mesmo falou, eu nunca joguei aqui, não sei o que tal. Aí ele perguntou se eu podia fazer, e aí, ou seja, tinha muita coisa para não dar certo e acabou muita coisa dando certo, o que para ele é uma estreia maravilhosa. E fica agora para a segunda, eu acho que na cabeça do Abel, a gente falou um pouquinho disso rapidamente ontem, que esse, entre aspas, né, que esse maluco, que esse doido vai fazer para segunda-feira, que ele vem de novo no 4-2-4, vem para cima, vai me abrir, ou ele volta, porque o treinador é uma incógnita para todos nós, mas para o Palmeiras também é. Acho que ainda para muito São Paulino, para o jogador, para todo mundo. Então, talvez ele possa meter um sistema diferente. Segunda, a gente não sabe o comportamento dele, como ele vai agir de um jogo para outro, ou ele fala, não, eu vou manter o sistema, mas, cara, vocês desgastaram muito, eu tô trocando mais 3 peças aqui, porque eu quero de novo intensidade e tal. Então eu imagino que do outro lado estão quebrando a cabeça lá para entender minimamente como esse cara vai agir no dia a dia. Então tá aí, né, galera? Realmente ontem foi uma grande vitória do São Paulo aí. O Carpino, meu Deus do céu, o Zubeldia já iniciando o bom da Carpino, foi foda. Zubeldia começando um grande trabalho aí no São Paulo aí, uma vitória que praticamente garante o São Paulo na próxima fase. Agora vai saber se vai ser em primeiro ou em segundo. O São Paulo tem tudo para terminar em primeiro, porque pegou o Tadieres no Morumbi. Então foi uma ótima vitória, cara. A vitória do alívio. A vitória com o Atlético Goianiense foi do alívio do Brasileirão. Se o São Paulo, vai que o São Paulo faça mais 3 pontos contra o Palmeiras, o São Paulo já sobe muito na tabela. E essa vitória na Libertadores já mantém o São Paulo praticamente no campeonato. Então foi uma vitória muito importante da equipe do São Paulo. E bora ver agora como é que vai ser contra o Palmeiras. Qualquer informação a gente faz um react aí pra vocês aí. Qual time será que ele colocará contra o Palmeiras no Morumbi? Vai estar lotado, aquela pressão, né? A gente sabe que o Palmeiras tem dificuldade de jogar no Morumbi. Então bora ver. Qualquer coisa a gente vê com um novo vídeo aí. Mas comenta aí o que você achou da estreia do Zubeldia no São Paulo. Botou o Ferreirinha espetado no X1 com o cara. Então show. Gostei muito da estreia do Zubeldia. É muito promissor. Valeu? É nóis, se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião. Todos esquecem pra Banda Esporte, link na descrição aqui da Banda Esporte. Comenta aí a opinião de vocês, valeu? É nóis!